Olá a todos do canal da IBB, aqui é o Alexandre e hoje eu queria falar com vocês sobre o que devemos fazer para nos tornarmos valentes soldados do nosso Rei Jesus. Antes de dizer melhor o que eu quero dizer com isso, eu queria falar sobre um missionário chamado David Livingstone. Ele estava numa missão na África e recebeu uma carta de uma organização que queria enviar pessoas para ajudá-lo, mas elas queriam saber se as estradas estavam boas ou não. O David respondeu para aquela organização dizendo que se as pessoas fossem apenas, se as estradas fossem boas, que era melhor então que elas não fossem. Ele preferia ficar sozinho do jeito que ele estava. Bem, meus irmãos, se nós quisermos sermos soldados valentes de Jesus, não devemos e não podemos nos preocupar com coisas pequenas. Não podemos nos preocupar com a condição da estrada, com a condição climática, se o nosso time vai jogar ou não. Não podemos, temos que deixar essas coisas de lado. Nós precisamos focar na obra de Jesus. E a melhor maneira de fazermos isso é aprendermos com alguns exemplos que temos disponíveis na Bíblia. E hoje eu queria falar com vocês sobre a história de um grupo de pessoas muito especial, um grupo de pessoas que foi chamado de os Valentes de Davi. A história dos Valentes de Davi se encontra em dois livros da Bíblia. Está tanto no livro de 2 Samuel e está também no livro de 1 Crônicas. Se fosse nos dias de hoje, esse grupo de soldados de Davi poderia ser chamado da tropa de elite de Davi, porque eles eram soldados especiais. Eles eram um grupo de pessoas especiais, porque eles faziam coisas especiais. Temos, por exemplo, um soldado que com uma só lança ele conseguiu ferir 800 inimigos de uma só vez. Temos outro soldado que depois de uma batalha incansável contra os filisteus, a espada estava grudada em sua mão e ele não conseguia nem abrir a mão para largar aquela espada. Mas lendo essas histórias e meditando nela, fez-me pensar por que essas pessoas faziam tanto por Davi? E eu pensei em duas coisas principais que faziam com que eles se entregassem tanto para o rei Davi. A primeira coisa é que eles eram atraídos por Davi e a segunda é que eles eram comprometidos a servir Davi. Eram comprometidos com o que o Davi queria fazer e precisava fazer. E a igreja hoje em dia precisa de pessoas assim, precisam de pessoas que são primeiro atraídas por Jesus e pessoas que consequentemente são comprometidas pelas obras de Jesus. Mas o que podemos fazer para nos tornarmos esse tipo de soldados? A primeira coisa é que precisamos ser atraídos por Jesus, precisamos amar Jesus. E para fazer isso, precisamos primeiro conhecer Jesus. Quando a gente se atrai por alguém, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, o que a gente precisa fazer? Precisa conhecer eles. Então, mesma coisa com Jesus, nós precisamos ler a Bíblia, saber o que o Jesus que se tornou homem e viveu aqui na terra fez, tudo que ele fez, deixou de fazer, tudo que ele ensinou, o tanto que ele nos amou enquanto estava aqui na terra. E uma vez que nós temos isso claramente em nossas mentes, nós precisamos nos conectar com esse Jesus que tanto nos ama, e a maneira de nos conectar com ele é através da oração. Precisamos dedicar um tempo da nossa vida corrida para orar, para conversar com Jesus e para criar um relacionamento que é inexplicável, algo sobrenatural, uma conexão que só Jesus pode fazer conosco. Uma vez que nós tenhamos essa atração por Jesus, nós naturalmente iremos nos comprometer com a obra dele. E esse comprometimento vai fazer com que a gente não desista dessa obra nos primeiros desafios que a gente enfrentar, ou vai fazer que a gente não desista quando nós estamos cansados, porque não é uma tarefa fácil, gente, não é. Tá? E outra coisa, uma vez que nós somos comprometidos com a obra de Deus, nós não vamos ouvir o mundo, porque o mundo vai falar para a gente não fazer aquilo. O mundo não quer que nós servamos na obra de Deus. E só apenas quando a gente é comprometido com aquilo, a gente consegue fechar nossos ouvidos e tomar a nossa iniciativa, ter iniciativa própria para seguir em frente servindo ao nosso Deus. Bem, meus irmãos, os valentes de Davi eram pessoas simples, eram pessoas que eram de diversos lugares e eram pessoas que tinham pecado, tinham errado e a sociedade não queria mais eles. Mas eles se entregaram para Davi, eles amaram Davi, eles trabalhavam e batalharam por Davi. E é isso que Jesus espera de nós, nós que somos pecadores.
Nós que viemos de diferentes lugares, nós que temos diferentes passados, diferentes histórias, mas Jesus nos quer do jeito que a gente é. Nós precisamos apenas nos aproximar de Jesus, precisamos nos apaixonar por Jesus e precisamos nos comprometer pela obra de Jesus. Bem, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.